Olá, está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. A virtude de que vamos falar hoje traz paz à consciência, confere dignidade que não tem preço, gera confiança. Mas nos dias atuais está muito difícil debater sobre a honestidade. É que ela está cada vez mais relativa. A nossa convidada de hoje é a Lilian Cristina Gomes, professora do Instituto Santo Tomás de Aquino e doutora em Ciência Política. E você pode participar conosco e dar a sua opinião pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Tudo bem, Lilian? Sim, tudo bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá, é uma alegria tê-la aqui conosco para a gente falar um pouco de honestidade. E nada melhor do que começar dizendo o que é honestidade. Então, eu penso que nós podemos começar definindo honestidade a partir de um conceito universal, né? Quando nós pensamos em honestidade nesse sentido, seria a virtude de não enganar, não fraudar, não mentir, ser verdadeiro naquilo que se faz. Eu, contudo, gostaria de fazer uma ressalva que eu penso que é preciso dar um conteúdo mais normativo quando nós pensamos honestidade. Ou seja, esse é um princípio universal, que seja honestidade. Exato. Mas no tecido histórico da vida, no tecido real da vida, o conceito comporta outras configurações, né? Exato, quer dizer, você não basta, porque se a gente dissesse que ser honesto é simplesmente não mentir, não fraudar, eu acho que é nós baixarmos a um nível muito, digamos assim, básico mesmo, a ideia de honestidade. Para mim, honestidade é, sobretudo, você também estar situado num determinado contexto histórico, ler os sinais do seu tempo e gerar dignidade para os outros que estão à sua volta. Ou seja, honestidade não é eu me sinto bem porque não minto, porque não faço coisas erradas, não fraudo. Isso é pouco. É pouco. Então, isso que você está dizendo é muito interessante, porque serve para qualquer virtude, para qualquer valor. Quando falamos, assim, por exemplo, do respeito. Respeito é respectare, é dar um passo atrás e reconhecer o outro. Agora, historicamente, o respeito assume configurações diferenciadas. Por exemplo, para minha avó, a saudação, a única saudação respeitosa era a saudação religiosa, a bênção, minha avó. Para outros hoje jovens, quando bate na mão do outro, do colega, e fala, e aí, velho? Não significa falta de respeito, mas é uma nova configuração histórica. Ou seja, não podemos confundir aquilo que é histórico, cultural, com aquilo que é o essencial da virtude. Exato. Posso dizer, Lilian, que o essencial da virtude e da honestidade é essa relação intrínseca com a verdade? Exato, eu acho que com a verdade e com a verdade do próprio tempo, da própria história. Ou seja, com a fidelidade ao seu tempo, com isso é importante. Com a fidelidade ao seu tempo, exato, exato. Tá, porque quando a gente fala em honestidade, não há como, vamos dizer assim, deixar de ser verdadeiro. O problema é que a vivência da verdade, sobretudo da verdade moral, ela tem os seus contornos também históricos. Exato. Nós não temos uma verdade moral de hoje para sempre. Né? Agora, eu costumo fazer a seguinte reflexão, Lília, você é convidada, eu que estou falando, né? Desculpa. Isso é sinal que o tema é bom, né? Tá certo. Eu costumo fazer a seguinte reflexão. É que, quando falamos de uma virtude ou de um valor, eles sempre ancoram, eles sempre agarram a um metavalor. Né? Por exemplo, quando eu falo assim, ser verdadeiro aqui agora, é porque universalmente a gente fala em verdade. E a verdade já está ancorada no universo do bem, que dá sentido a todas as coisas. Né? Então, como você falava, eu posso dizer então que honestidade e verdade caminham sempre juntas. Não assim afoitamente, nem a toque de caixa. Mas eu também não posso separar uma coisa da outra, né? Exato. Quer dizer, agora também, eu acho que é muito interessante a gente discutir virtudes, porque é preciso que a gente complexifique. Não complexificar no sentido de tornar complicado, mas sempre ver os desdobramentos e as janelas que se abrem para isso. Porque também quando nós falamos em verdade, verdade pode ser uma coisa para um e pode ser uma coisa para o outro. Né? Hoje, por exemplo, os políticos estão se pautando de modo geral, não, eu não roubo,
por isso você pode me fiscalizar. Como se isso fosse a máxima, né, da verdade ou a máxima da honestidade. E como eu estou dizendo, eu considero que isso é o mínimo, é nós nos pautarmos por algo muito baixo para pensar a honestidade. Então, a verdade também, ela é algo que é preciso ser pensada no próprio tempo. Porque nós não temos a capacidade de apreender a verdade como um todo. Cada um fala do seu ângulo, fala do seu ponto de vista. Por isso que às vezes a gente diz assim, a verdade um pode não coincidir com o outro. Agora, quando nós transcendemos essas particularidades, o que é verdade, a única coisa que eu posso dizer é que o horizonte dela se amplia para todos. Né? Então, a própria honestidade tem a ver com honra, não tem? Exato. Vem do latim honos ou honor, Isso. que significa honra. Que significa honra, que é, na verdade, uma virtude. Né? Você pode perceber, por exemplo, que quando você fala, existem, né, as medalhas de honra ao mérito. O que essas medalhas significam? Elas são normalmente conferidas a algum cidadão que ganhou o status de ser honrado. E por quê? Porque ele, dentro do seu campo profissional ou na área que ele atua, ele agiu eticamente, ele agiu dentro dos princípios, né, que regem a ideia de honra. Ele foi honesto, logo merece ser honrado. Exato. Bom, eu tenho aqui a participação da Eliane Fátima. Ela diz o seguinte: a falta de honestidade tem gerado descrença da população de que o voto seja realmente legítimo. Muitos dizem que todo brasileiro tem o político que merece. Eu faço o inverso desta frase com um questionamento. Será que todo político merece o povo a quem governa? E aí, Lília, o que dizer? Eu gostaria de fazer primeiro uma ressalva que eu me preocupo um pouco com o modo como essa questão da honestidade, que na ciência política está ligada à ideia da corrupção, que é o seu contraponto, o seu contrário, que a gente se preocupe com a honestidade como não roubar ou não fraudar ou não mentir. Para mim, eu entendo que é preciso que a gente complexifique isso e entenda que essa questão que ela coloca, né? Será que todo político tem o povo que merece? É essa a pergunta, né? Coloca assim, será que todo político merece o povo a quem governa? Eu acho que, na verdade, se o político ele responde não apenas com não fraudar ou não roubar, mas ele olha para esse povo como entendendo que aquele povo precisa ter dignidade na existência humana, aí pensando em Hannah Arendt, pensando a vida como bem supremo, e esse político, ele responde com ações, não apenas dizendo eu não roubo e faço, ou eu não roubo e por isso sou honesto, mereço o voto, mas se ele responde, né, de modo a dar dignidade a esse povo, eu penso que o povo o merece. É claro que a maioria das pessoas talvez julguem os políticos por notícias, por abordagens, por esse ou por aquele fato. Quando, na verdade, a honestidade, enquanto uma virtude política, eu acho que ela é muito mais ampla. Ela deve, vamos dizer assim, fazer acontecer o bem comum. Isso é ser honesto na política, né? Bom, Eliane Fátima, obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. A Celina Batista diz o seguinte: honestidade é um princípio básico que se adquire na família e deve ser levado para o mundo em todas as circunstâncias. A família gera mesmo valores? Gera também honestidade? Sim, com certeza. Acho que a família é o berço primeiro da geração desses valores, né? Tanto gerando como não gerando, né? Porque nós sabemos também que existem pessoas que, justamente famílias que têm ensinado os filhos a tirarem vantagem em tudo, né? Então, a família é o primeiro lugar, mas não é tudo, é só o primeiro. E eu acho que a sociedade, a vida relacional é que vai justamente... O intercâmbio em outra instituição, em outro país. E com outras pessoas mesmo, com a realidade, com o seu contexto histórico, com a sensibilização. Anteriormente, a senhora usou um termo de que eu gostei muito. É preciso saber ler os sinais do seu tempo, né? Exato, exato. Porque cada tempo tem suas alegrias, suas dores, seus desafios. Exato. Né? E no caso do Brasil especificamente, nós temos, isso que eu estou dizendo, por exemplo, um político ser honesto, mas ele não conseguir ler que nós temos que avançar em termos de diferentes políticas, em termos de desigualdade social, em termos de políticas para as mulheres,
de orientação sexual, de étnico-racial, para os quilombolas, para os indígenas. Eu concordo com você em tudo que você está dizendo. Sobretudo porque as diferenças, elas existem. Não existe um único modelo de pessoa, uma única ideologia, uma única religião, uma única verdade histórica. Ou seja, o ser se diz de várias maneiras, de tal modo que as multiplicidades, elas estão aí. Agora, a inteligência deveria construir vínculos que unam essas diferenças, pontes entre os desiguais, para que a vida fique mais fácil de ser vivida. Mais fácil e mais bonita, porque fica mais bonito se você liga tudo. Bom, Celina Batista, obrigado pela participação. Rafael Ursini diz o seguinte: honestidade é até então um princípio utópico, a começar das bases. Enquanto as bases não tiverem este ideal e colocá-lo em prática, não podemos falar de honestidade em qualquer cenário, trabalhista, político, educacional. Rafael, gostaria de dizer o seguinte: cada valor que a gente propõe, ou cada horizonte da vida, ele tem sempre algo de real, porque senão não o proporíamos, e tem sempre algo em direção ao qual caminhamos. Assim também a honestidade. Nenhum ser humano consegue ser honesto 100%. Às vezes consegue com uma pessoa, não consegue com relação a bens materiais, ou às vezes não consegue com relação a si mesmo, aos seus valores. Obrigado pela sua participação. Lília, vamos descansar um pouquinho? Vamos. Tá, vamos para o intervalo, então. Já. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falar mais um pouquinho sobre a honestidade. Até daqui a pouco.